Salve, minha rapaziada, tudo certo com vocês? Como vocês estão? Boa quarta-feira. Tive que esperar Goiás 0, Atlético Goianiense 0 acabar para vir fazer esse vídeo, porque poderia acontecer um movimento na tabela, né? O Goiás se isolar, o Atlético Goianiense conseguir ali subir mais um pouquinho nesse processo de recuperação que o time está vivendo, fez uma boa janela, mas o empate aconteceu, bom resultado para o Atlético. Acho que a gente não pode reclamar ultimamente que os bons resultados eles vêm acontecendo de forma subsequente para o Furacão. Acho que está muito claro como o Atlético ele é um clube que está sendo beneficiado por uma série de resultados e, óbvio, o mais importante ainda, tá fazendo a parte dele. Eu quero deixar claro que esse vídeo, ele não tem nenhum pingo de arrogância, tá? Esse vídeo, ele não tem nenhum pingo de cagar superioridade aqui. Mas é um vídeo que precisa ser dito, um vídeo real e um vídeo que fala sobre a responsabilidade do Atlético. Desde que o campeonato começou, o Atlético ele tem sim essa obrigação de estar na primeira divisão em 2026. Não é algo novo. Não é algo pela reação do Atlético nesse momento da competição. É pelo investimento, é pela diferença técnica, é pela diferença de camisa. E aí, quem vão ser os outros três, não me importa. Mas o Atlético, ele tinha como grande time da competição a responsabilidade de fazer uma campanha até melhor do que vem fazendo, porque tinha toda a capacidade para isso, e acho que fica muito claro a partir dos pontos que a gente deixou pelo caminho. Então esse debate não é uma novidade, sempre foi o objetivo da temporada. Perder o Paranaense foi complicado, ser eliminado na Copa do Brasil jogando bem foi complicado, mas nosso objetivo era subir. E acho que a gente está cada vez mais próximo do nosso objetivo. Porque chegar nas 9 rodadas finais dentro do G4 dá ao Atlético o seguinte poder: só depende de mim. E assim, pelo nível de enfrentamento que a gente vai ter daqui até o final do campeonato, só depender do Atlético deve bastar. Ou pelo menos deveria bastar. Deveria ser o suficiente. Para partir daí, a gente até pensar em voos mais altos, como o do Tito. Mas um time que tem Zapelli, que tem Viveiros, que tem Santos, que tem Arthur Dias, que tem Benavides, que tem Lucas Esquivel, que tem Léozinho. Esse time, ele fala por si só. A qualidade do elenco do Atlético fala por si só na hora de se colocar entre os 4 melhores da competição. Na hora de se colocar entre os 4 melhores do campeonato. E eu acho que isso fica muito claro. Então, o Atlético só depender dele é uma grande notícia. Porque o Atlético ele tá confortável para depender dele. A fase é boa, a confiança tá em alta, o momento é positivo. E aí a gente começa a pensar em outros cenários para entender em que grau tá essa obrigação do Atlético de subir. E eu acho que a gente olha para os adversários e a gente vê um momento de instabilidade muito grande. Se o Atlético entrega uma regularidade que a gente sonhou ao longo de toda a competição, o momento do Goiás, o momento do Coritiba, o momento da Chapecoense, o momento do Remo, o momento do Novo Horizontino. É um momento de oscilação. E fica um alerta pro Atlético. Esse momento de oscilação pro Atlético pode acontecer a qualquer momento também. Não é impossível que isso role, que isso aconteça. Mas a gente tem que estar preparado para esse momento de oscilação. A gente tem que estar preparado para encarar esse momento de oscilação. A gente tem que estar preparado para, a partir do momento que a oscilação acontecer, não desesperar. Porque a pior coisa que pode acontecer para o Atlético é a gente entrar naquela espiral novamente. Aquela espiral complexa, aquela espiral que parece que não tem saída. O Atlético ele esteve ali em algum momento num labirinto durante o Campeonato Brasileiro. O Atlético esteve ali numa questão difícil ali durante o Campeonato Brasileiro e conseguiu sair. Ótimo. Mas falando das rodadas finais, acho que vão ter alguns jogos que vão ser chave para garantir esse acesso e fazer o Atlético cumprir essa obrigação, que são os confrontos diretos. Os confrontos diretos contra Coritiba, Goiás e Remo, eu tô pensando muito nesses jogos, assim, porque acho que são jogos chaves. Contra o Atlético Goianiense também, dá pra botar na lista. Se você bota o Remo, tem que botar o Atlético Goianiense. Mas são jogos que é jogo de demonstração de força, né?
Como foi, por exemplo, o confronto direto contra a Chapecoense. Como foi, por exemplo, o confronto direto contra o Novo Horizontino. São jogos ali que o Atlético ele se banca, ele se justifica. Ele demonstra a força do elenco que a gente citou, ele demonstra a força do momento, da sinergia que hoje existe com a comissão técnica, com a torcida. Então esses jogos eles são muito simbólicos e esses jogos eles passam a ser jogos muito especiais. Para aí sim a gente carimbar o mais rápido possível essa vaga na Série A e voltar ao trilho do Clube Atlético Paranaense. A Série B de 2025, ela precisa ser um ponto fora da curva, como foi a Série B de 2012. É até difícil lembrar que o Atlético foi rebaixado de 2011 para 2012 e voltou em 2013, porque o Atlético já voltou bem em 2013. O rebaixamento não é a nossa realidade. Ficar nesse sobe e desce não é a nossa realidade. Não sei se o Atlético vai brigar por títulos na primeira temporada da Série A e fazer uma campanha como fez em 2013. Acho até que não, porque é um cenário improvável. É um cenário improvável. Mas só de voltar para a Série A é um cenário de tranquilidade. Só voltar para a Série A é um cenário que nos permite sonhar novamente. E eu tô doido para fazer um vídeo falando que o Atlético volta para a Série A com uma boa herança. O Atlético ele vem construindo nesse processo de recuperação na Série B solidez no elenco que é muito legal. A chegada de reforços que se tornam referências, como é o caso do Viveiros, como é o caso do Aguirre, do Benavides. Jogadores jovens que receberam suas primeiras oportunidades e abraçaram, como é o caso do Dudu, como é o caso do Arthur, do Léo Derek, até mesmo do retorno do Julimar. Jogadores que podem não ter um nível de Série A, mas se tornaram bons líderes para ter no elenco, como é o caso do Santos, como é o caso do Patrick. E os jogadores que aproveitaram a Série B para crescer e atingir um nível muito legal. Como é o caso do Leozinho e principalmente o caso do Bruno Zapelli e do Lucas Esquivel. Então o Atlético ele está se preparando para carimbar um retorno que já foi improvável e passa a ser mais do que possível. O Atlético ele respira a Série A. Os ares da Série A já estão se aproximando. A gente não pode deixar de distanciar. E a gente sabe que se der mole, distancia sim. A gente sabe dos perigos da Série B. A gente sabe que você pode viver oscilações ali na Série B a qualquer momento. Então isso, no final das contas, tem um preço. E esse preço, ele... Assim, não quero que o Atlético pague pra vir. Então, muito cuidado. E respondendo a pergunta do vídeo, subir para a Série A é obrigação do Atlético? Sempre foi. Em algum momento era uma obrigação quase que impensada, mas sempre foi.